Então, texto de hoje, Efésios capítulo 4, versículo 22 a 26, é o texto de hoje, texto base de hoje, para a gente meditar, queridos. O que diz a Bíblia? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Na semana passada, a gente começou esse texto falando, meditando que o apóstolo Paulo está dizendo que é para os cristãos nascidos de novo, os cristãos que foram salvos pela graça de Cristo, pela fé na graça de Cristo, precisam se despojar do velho homem e se revestir do novo homem, que é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. E nós estudamos na semana passada a primeira coisa aí que ele vai mencionando nesse capítulo, várias coisas que esse cristão, novo homem, precisa deixar. E na semana passada nós vimos que a primeira coisa que ele menciona é a mentira. Deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. E nós vimos bastante textos da Bíblia sobre esse assunto, como Deus odeia a mentira, como a Bíblia fala que a mentira é do diabo, ele é o autor da mentira, o criador da mentira, o pai da mentira. Então, tudo que é mentira, tudo que é engano, não tem nada a ver com Deus, é do diabo, é de Satanás. E a Bíblia diz que é para a gente abandonar a mentira como novas criaturas, novo homem, e viver a verdade, falar a verdade, cada um com o seu próximo. Hoje, queridos, nós vamos ver o versículo seguinte, o 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse é o tema de hoje, o que nós vamos aprender hoje, o que nós vamos meditar hoje com vocês. Irai-vos e não pequeis. Vamos falar sobre a ira. Vamos estudar um pouco sobre a ira. E é engraçado que a gente olhar para cada um, se nós olharmos para nós mesmos, quem é que não sofre ira? Quem não tem ira? Todo ser humano tem ira. Todo ser humano. Ira, raiva, indignação. Todos nós, é uma coisa natural ao ser humano. Aliás, a ciência diz que é um dispositivo que nós temos no nosso cérebro que ativa quando nós estamos sendo ofendidos. Quando algo está errado e nos acorda, a ira nos acorda de que é preciso tomar uma decisão, de que alguma coisa está errada. Mas a Bíblia está dizendo que é para a gente se despojar, para a gente irar e não pecar. Ela está dizendo que a ira é inerente ao ser humano, tanto é que ela está dizendo, irai-vos, mas não pequeis. Que ira é essa que ela é pecadora ao mesmo tempo natural e ao mesmo tempo pecadora. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E daí o versículo 27 também, fala uma coisa muito séria, não deis lugar ao diabo. Essa ira pecaminosa do versículo 26, ela, se mantida, vai abrir brecha para o diabo, vai dar lugar para a ação de Satanás e seus demônios.
Por isso está dizendo, ira todo mundo tem, mas irai-vos e não pequeis. E qual é a ira pecaminosa da Bíblia? É a ira que não termina, a ira que termina o sol, termina o dia e ela continua. A ira instantânea, aquela que a gente fica indignado com alguma coisa, que a gente fica irado com alguma coisa, com alguém, com pessoas, com coisas, essa é inerente a cada um de nós. Agora, o problema está, nós não conseguimos controlar essa ira, ela continuar, termina o dia, continua, começa outro dia, continua, passa semana, passa meses, passa anos, e tem gente que continua irado com outra pessoa ou com alguma coisa. Essa é a ira pecaminosa. Então, meus queridos, qual é a ira pecaminosa que a Bíblia está dizendo que é para a gente abandonar como novas criaturas, nos despojar, que faz parte do velho homem, não podemos carregar nós que hoje somos novas criaturas. É essa ira que nunca termina. É a ira que não termina com o pôr do sol. É o ódio guardado e acalentado. É o ódio acariciado. Então, é aquela raiva que não é aquela coisa do momento, de que algo aconteceu com a gente e a gente reagiu. Não, essa daí continua. É a ira pecaminosa. E é essa que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, como novas criaturas, que precisamos abandonar. Precisamos abandonar, porque agora somos novas criaturas. Eu vou voltar a esse texto aqui, porque o que a gente está citando aqui na meditação é só uma parte, é só essa parte que interessa para nós, mas eu não posso deixar de trazer para vocês aqui uma coisa muito interessante que a gente viu na semana passada, mas que eu ainda quero ressaltar hoje. Quando nós estudamos esse tema semana passada, o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 17 de Efésios 4, não andeis mais como andam os outros gentios, que não é para nós cristãos não andar mais como anda os gentios do mundo, com a mente entenebrecida, totalmente cego, separado da vida de Deus, em razão da ignorância que eles têm, e em razão também da dureza do coração. Não é só a cegueira espiritual. Muitas vezes ouve Deus falando, ouve a palavra, o Espírito Santo fala com cada ser humano, Deus fala com cada ser humano, fala lá no nosso interior, e a pessoa, pela dureza do seu coração, continua resistindo e fazendo a coisa errada. E aí ele fala sobre isso, que o gentio, a pessoa do mundo, se entrega a todo sentimento, a todo desejo carnal, ao velho homem, à velha natureza, e entregam a dissolução para que, com avidez, cometa todo tipo de impureza. E aí ele fala, mas vós, irmãos, vocês não aprenderam assim a Cristo, se é que vocês têm ouvido dele e fostes ensinados que em Jesus está a verdade. Então, o apóstolo está dizendo que nós, novas criaturas, não aprendemos assim a Cristo. Então, meus queridos, deixa eu só permitir alguém entrar aqui. Meus queridos, eu quis enfatizar isso de novo, porque o apóstolo Paulo está dizendo, vós, irmãos, não aprendeste assim a Cristo. Não aprendeste o quê? Viver como vive o mundo, na vaidade da sua mente, com uma mente totalmente escura, cega, que não entende, ou ouve Deus, mas o coração endurecido, não obedece, perderam todo o sentimento e se entregam a todo tipo de pecado, a todo tipo de dissolução e cometem todo tipo de impureza. O ser humano lá fora cada dia um pecado novo, cada dia, a gente vê aí nos noticiários, cada dia uma desgraça maior, cada dia uma tragédia maior. É o ser humano cada vez mais longe de Deus e fazendo a vontade da carne e a vontade dos demônios, como está lá no capítulo 2 de Efésios. Quem vive sem Deus, longe de Deus, vive dirigido pelo diabo,
e seus demônios. Mas o apóstolo está dizendo para a igreja, para nós, vocês não aprenderam assim com Jesus Cristo. Se é que vocês têm ouvido dele e vocês estão sendo ensinados nele, porque a verdade está em Jesus. Então, meus queridos, antes da gente estudar sobre essa ira pecaminosa, vamos relembrar que Deus está dizendo para nós que, como cristão, não podemos viver mais como a gente vivia antes de conhecer a Cristo e decidir seguir a Cristo, aceitar Ele como nosso Salvador, entregar a nossa vida para Ele. Entendemos que estava caminhando no pecado, caminhando para o inferno, e nós ouvimos que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, que Ele levou os nossos pecados e que nós devemos abandonar o pecado e voltar para Cristo. Devemos abandonar o pecado e voltar para Cristo. E foi isso que nós fizemos um dia. Mas agora, depois que nós fizemos isso, não podemos mais viver a mesma vida, como ele está dizendo. Não podemos mais viver essa mesma vida. Não podemos. E se pegarmos o capítulo 4, o começo do capítulo, o Paulo começa dizendo assim, rogo-vos. Rogar não é apenas um pedido, é um clamor. Ele está rogando para essa igreja. Irmãos, pelo amor de Deus, eu estou gritando, eu estou clamando com vocês. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, o preso, o prisioneiro, aquele que está preso aqui na cadeia por causa do evangelho. O apóstolo Paulo, eu estou preso aqui, mas eu preguei o evangelho para vocês estão com o evangelho aí na mão. Rogo-vos, pois, irmãos, que andeis como é digno da vocação com que vocês foram chamados. Eu estou rogando, eu estou clamando, eu estou gritando para vocês que vocês não vivam mais como vive o mundo, mas que andem como é digno a vocação que vocês foram chamados. E nós somos vocacionados, nós somos chamados para ser o quê? Nós somos chamados para ser filhos de Deus, para seguir a Cristo, para ser gente parecida com Jesus. Ele diz assim, se alguém... aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Nós somos chamados, nós estamos sendo vocacionados, escolhidos para seguir a Cristo, para ser discípulo de Cristo, para nos tornarmos a cada dia pessoas parecidas com Cristo. O apóstolo Paulo está preso e está gritando para a igreja de Éfeso, irmãos, pelo amor de Deus, andem como é digno da vocação que vocês foram chamados, não vivam mais como vive o mundo. É isso que ele está gritando no começo do capítulo. E daí o versículo 2 ele fala, andem com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, ou seja, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando. Por que suportar? Porque nós somos fracos. Às vezes a gente faz coisa que não devia uns com os outros. Mas Paulo diz que é para a gente se comportar como cristãos nascidos de novos, ter paciência, ser humilde, ser paciente, ser manso. Procurar suportar uns aos outros, procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo, há uma só igreja, há um só Espírito, há um só Deus, há uma só esperança, há uma só vocação, um só chamado, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus que é Pai de todos e está sobre todos. Não tem dois deuses, não tem duas igrejas, não tem dois cristianismos, só tem um só. Não adianta eu querer ser melhor do que o meu irmão, não. Nós somos, se nós somos de Cristo, só há uma igreja, só há um povo, só há uma fé, só há uma Bíblia, só há um princípio, um Deus não tem 10 princípios. Esse que está aqui na Bíblia. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E daí, queridos, no versículo 11 desse capítulo, ele fala que Deus deu para a igreja 5 ministérios, para trabalhar com os cristãos e aperfeiçoá-los para o propósito, para o chamado. Olha o versículo 11. Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para doutores ou mestres. Ele deu 5 ministérios para a igreja. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Para quê? Olha o objetivo, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Preste atenção nesse versículo. Não é o aperfeiçoamento dos pecadores. Porque essa igreja cristã de hoje, desviada da Bíblia, essa igreja de Laodiceia, muitos pastores estão pregando por aí, não vamos falar de pecado, porque nós somos pecadores.
Pera lá. Vamos voltar para a Bíblia. O que está dizendo aí? Está dizendo que os ministérios é para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para edificar o corpo de Cristo. E se você ler a maioria das cartas, o apóstolo Paulo começa as cartas dizendo, o Paulo, aos santos da igreja tal, aos santos da igreja tal. Os cristãos não é mais pecador, porque se é pecador, continua vivendo o pecado, então para que Cristo morreu? Se a gente continua pecador vivendo no pecado, então Cristo morreu em vão. Vamos voltar para a Bíblia. Vamos voltar para a palavra, vamos prestar atenção. Querendo aperfeiçoamento de quem? Dos pecadores? Não, na minha Bíblia está escrito, querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para que eles possam edificar o corpo de Cristo. E mais que isso, até que todos cheguemos a ter unidade de fé, até que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, até que nos tornemos homem perfeito, à medida da estatura de Cristo. Os ministérios na igreja é para fazer os cristãos crescerem, é para trazer crescimento, trazer unidade, trazer visão, trazer conhecimento de Deus, trazer revelação, trazer a palavra que santifica. É para isso. Mas é para santificar não os pecadores. Está dizendo aqui que é para santificar, aperfeiçoar os santos que estão sendo santificados. É santos que estão sendo santificados. Esses santos são perfeitos? Não. Esses santos ainda erram, porque ainda estão num corpo carnal, mas já foram santificados pela obra da cruz, já foram purificados pelo sangue de Jesus, estão sendo santificados a cada dia pela palavra e pelo Espírito Santo. Então não temos justificativa para viver no pecado e dizer assim, não tem problema não, nós somos pecadores mesmo. Que conversa é essa, meus queridos? Que conversa é essa? Isso é espírito de engano. Olha Romanos, lá, o capítulo 6, que nós estudamos há 2 lições atrás, ou 3. Lá nós estudamos que o Evangelho, quando a gente aceita Cristo, é para sepultar o velho homem. O batismo é simbolismo de que eu sepultei o meu velho homem quando entrei na água, e quando saí da água, eu estou demonstrando publicamente que eu sou uma nova criatura. Saí da água, uma nova pessoa. Entrei na água, sepultei o velho homem. Saí da água, uma nova pessoa, pela fé. É um simbolismo de que eu sepultei o velho homem e agora, pela fé, Deus, Cristo, Jesus, está me fazendo uma nova criatura. E aí ele fala, vamos viver no pecado? De jeito nenhum, nós estudamos sobre isso. O velho homem foi crucificado com Cristo, como ele diz aí. O velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito e a gente não sirva mais o pecado. E aquele que está morto para o pecado, diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, está justificado do pecado. Ora, se morremos para o pecado, como é que ainda vamos viver nele? Paulo pergunta. E aí ele vai dizendo várias coisas. Considerai-vos mortos para o pecado, não reine mais o pecado no vosso corpo mortal, não apresente os vossos membros ao pecado, mas apresente para Deus. E aí ele diz, porque o pecado não vai ter domínio mais sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas estão debaixo da graça, do poder que santifica, do poder que apaga pecado, que tira o pecado, do sangue que tira o pecado, e da palavra que santifica, e do Espírito Santo, estamos debaixo dessa graça. E aí ele fala assim, vocês não sabem que para quem vocês se apresentar, vocês vão se tornar servos? Se vocês apresentarem ao pecado, vocês vão se tornar servo do pecado. Mas se vocês apresentarem a Deus, vocês vão tornar servo de Deus. E aí ele fala no versículo 17, graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Então, o evangelho da graça de Deus não é um evangelho barato, que só fala assim, creia em Jesus, seja batizado e continua do mesmo jeito. Esse não é o evangelho. O evangelho da graça diz assim, olha o que está escrito, graças a Deus, que sendo servo do pecado, estavam vivendo lá no pecado, obedecemos de coração a forma de doutrina que foi pregada para nós. Foi pregado para nós uma doutrina que o pecado Deus odeia,
E uma coisa tão desgraçada que Deus odeia, que ele mandou o Filho para que a gente não fosse lançado no inferno, porque Deus abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. Portanto, o Evangelho é um Evangelho que fala: o pecado é coisa terrível, Deus abomina, saia do pecado, venha para Cristo. Ele é o único caminho, Ele é o único que salva, venha para Cristo que Ele vai libertar você. Ele ama você, mas odeia o pecado, fuja do pecado, corra para Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a doutrina, a forma de doutrina que foi pregada para vocês. E aí ele fala assim: e agora, libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. E aí ele fala assim, versículo 22, ele repete novamente: agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Libertado do pecado, não estou mais no pecado, não vivo mais no pecado. Posso até pecar, mas não vivo mais no pecado. Fui santificado, purificado pelo sangue de Jesus. Por isso que Paulo está dizendo lá em Efésios que a igreja de Cristo são os santos, foram santificados. E aí ele fala assim: libertados do pecado, feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. A nossa vida tem que estar em processo de santificação a cada dia, separando do pecado. A Bíblia está falando para nós: para de mentir, eu vou me esforçar e vou dizer: Deus me ajuda, não quero mentir mais, quero falar a verdade, não quero prometer as coisas mais e não cumprir, quero ser uma pessoa de palavra, quero falar a verdade. A Bíblia está dizendo: não viva a ira pecaminosa. Então vou entender isso e vou dizer: Deus, não quero viver mais praticando a ira pecaminosa, me santifica, me liberta, me transforma. Eu quero ser uma nova criatura, eu quero viver uma nova criatura. E aí ele conclui esse capítulo 6 de Efésios, de Romanos, dizendo: porque o salário do pecado é a morte. Qual que é o resultado de viver no pecado? Morte eterna, condenação eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, meus queridos, eu queria voltar a enfatizar essa introdução do apóstolo Paulo no capítulo 4, falando da importância de viver esse novo homem e abandonar o velho. Abandonar o velho. E daí ele vem falando o que é o velho, já falou de mentira. Agora, hoje, o versículo 26 está falando de quê? De ira pecaminosa. Aquela que a pessoa não consegue largar, abandonar. Aquela que não termina quando o sol se põe, continua irado, indignado com outras pessoas, não perdoa. Essa ira. E como é difícil abandoná-la. Às vezes a gente passa por coisas, por situações que nós somos magoados, machucados. E como é que nós nos libertamos disso? Deus está dizendo que essa ira que não termina quando o sol se põe, ela é pecaminosa, perigosa. E a Bíblia ainda alerta no versículo seguinte para tomar cuidado, não dar lugar para o diabo. Porque se essa ira, esse ódio continuar no coração, sabe o que vai acontecer? Vocês não precisam procurar isso, vocês escutem, que eu vou mandar o texto para vocês, os textos. Primeira coisa que vai acontecer, que pode acontecer, por quem acalenta a ira no coração, se tornar um assassino como Caim. Caim matou seu irmão Abel porque ficou irado. Está lá em Gênesis 4, 5 a 9. Deus não atentou para a oferta de Caim, mas se agradou da de Abel. E Abel ficou indignado com isso, ficou irado. E está escrito assim: irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse para Caim: Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante, Caim? Se você tivesse feito bem, não teria sido aceito? Ou seja, se tivesse feito um sacrifício correto, eu teria recebido, aceito como aceitei o de Abel. Você está irado com teu irmão, porque eu aceitei o sacrifício dele, não aceitei o seu, mas você não fez a coisa correta. E mesmo assim, e olha o que Deus fala para Caim. Se você tivesse feito certo, seria aceito. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O que Deus estava dizendo para Caim? Eu estou olhando para você, estou vendo você irado, o pecado está à porta, Satanás está bem pertinho de você, querendo dar o bote e levar você para se tornar um assassino. Mas cumpre a você, Caim, dominar a sua ira, o seu ódio. Olha só.
o pecado jaz à porta, sobre ti, e sobre ti está o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Meus queridos irmãos, Deus está dizendo para Caim, mostrando para Caim que ele estava caminhando para o pecado, um pecado terrível, de se tornar o primeiro homicida. Matar o seu irmão, Deus já estava vendo o que ia acontecer. Mas Deus alerta ele e mostra para ele que ele era capaz de controlar aquele pecado, aquela ira, e fugir daquilo. Mas Deus não ia impedi-lo. Sabe por quê? Porque Deus não fez o ser humano um boneco. Deus fez um ser humano semelhante a ele, com livre-arbítrio. Cada um de nós sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe o que é bom e sabe o que é mal. Temos capacidade para discernir o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. E ainda temos capacidade para evitar o mal. Deus aconselhou Caim, mas ele não ouviu. E diz a Bíblia, falou Caim com seu irmão Abel, estando eles no campo, levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Aí, resultado da ira, queridos, da ira descontrolada, da ira que continua, da ira que não termina quando o sol se põe. Esse é o resultado da ira pecaminosa, aquela que a pessoa carrega a vida toda. O salmista Davi, ele era o rei Davi, no Salmo 37, ele fala sobre a ira. É uma coisa muito forte, muito bonita, que eu quero trazer para vocês. Salmo 37, depois vocês vão ver aí, eu vou mandar o texto. O salmista Davi, ele era salmista, escreveu os salmos, mas ao mesmo tempo ele era o rei do povo de Israel. Você sabe que um governador, um rei, um presidente, ele passa muita raiva, porque ele lida com muita gente querendo derrubá-lo, muita gente levantando calúnia, mentira, engano. Um presidente sofre muito. Sofre muito. Se a gente, como ser humano, já sofremos cada coisa na caminhada da vida, mexendo com poucas pessoas, você imagina uma pessoa que mexe com uma nação inteira, cuida dos problemas de uma nação inteira, passa muita raiva, muito ódio. E olha o que ele escreve no Salmo 37, a partir do versículo 11, 8. Deixa a ira, abandona o furor. Deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Ou seja, não deixa a ira tomar conta de você e levar você para o mal, para fazer o mal. Controla a ira, abandona a ira, foge da ira pecaminosa. Dá um jeito de acabar com a sua ira imediatamente, não fica carregando ela. Abandona, não te indignes para fazer o mal. Por quê? Ele explica, porque os que fazem o mal, os malfeitores, serão desarraigados da terra, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Quem faz o mal, quem vive com ódio, fazendo o mal, vai ser desarraigado da terra, vai ser destruído. Não vai muito longe. E aí ele diz, mais um pouco de tempo e o ímpio, o que pratica o mal, não existirá mais. Olharás para o seu lugar e não o aparecerá. Você vai olhar para o ímpio, daqui a uns tempos não vai ver mais ele. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha que conselho bonito sobre abandonar a ira, o resultado de quem vive na ira. E o resultado de quem vive na paz, dos mansos, daquele que procura controlar a sua ira. E aí ele ainda acrescenta um conselho nesse mesmo salmo, no versículo 5 e 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o seu caminho, seu problema, sua angústia, sua tristeza, a injustiça, a calúnia, a mentira, tudo aquilo que falam contra a gente, entrega para o Senhor. Entrega o teu caminho, ele está dizendo, entrega tudo. A raiva que você está passando, o sofrimento, entrega o seu caminho com tudo, toda a sua caminhada. Entrega e confia nele, e o mais ele fará. E o que ele vai fazer? Ele diz aí, porque Deus vai fazer sobressair a tua justiça como a luz, e vai fazer sobressair o juízo como o meio-dia. Você está querendo fazer justiça com as próprias mãos? Não faça. Deixa Deus fazer sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Assim como a luz começa, uma noite termina e começa a clarear o dia, e a luz vai brilhando, e o meio-dia é o pico do sol, da clareza, da luminosidade. A Bíblia está dizendo que assim Deus vai fazer sobressair a nossa justiça, o nosso juízo, o nosso direito. Descansa no Senhor, espera nele.
Não te indignes, não fique indignado daquele que prospera em seu caminho, do homem mau que executa astuto intento. Então daí, deixa a ira, deixa a briga, deixa a contenda. Queridos, a ira, o ódio descontrolado causa briga, causa inimizade, causa divisões, divisões de pessoas, de casais, de famílias, de igreja, causa divisões na sociedade, causa divisões em nações. Qual é a origem das guerras? Ira, ódio, falta de perdão, falta de concórdia, falta de conversar e falta de perdão. Muitas guerras e tragédias poderiam ser evitadas se a gente conseguisse controlar a ira, o furor, a ira descontrolada, a ira que a gente canaliza ela para fazer o mal para o outro. A Bíblia ainda diz assim, que a ira, ela se aloja no coração de quem é tolo. Eclesiastes 7:9. Não permita que a ira domine o seu espírito, porque a ira, ela se aloja no coração de quem é tolo. Provérbio 15:18 diz assim, o homem iracundo, cheio de ira, suscita contenda, mas o longânimo, paciente, apazigua a luta. Tiago 1:19-20 diz que a ira humana ela impede a operação da justiça de Deus em nosso favor. Olha o que diz a Bíblia. Meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Enquanto a gente estiver brigado, irando e fazendo a justiça com a própria mão, Deus não vai agir por nós, pelejar por nós, aplicar a justiça dele. Então, a ira, o ódio, a briga, a justiça com as próprias mãos vai impedir que Deus opere a justiça dele em nosso favor. Outra coisa, o juízo e a vingança não pertencem aos humanos, pertencem a Deus. Romanos 12:19-20. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá comida para ele. Se tiver sede, dá de beber para ele. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas de fogo sobre a cabeça dele. A Bíblia está dizendo que é para amontoar brasa de fogo na cabeça do inimigo. Uma coisa incrível, né? Como é que o camarada não vai ficar mais bravo ainda? Se já é inimigo nosso, você ainda vai amontoar brasa de fogo na cabeça dele. Mas essa brasa de fogo aqui é fazendo bem para ele. Porque você imagina só uma pessoa que está com ódio de você, com ódio da gente. Se ele está precisando de ajuda, você ajuda ele, está precisando de comida, você dá comida para ele. Se você o ajuda, ele vai ficar numa sinuca. O que está acontecendo com essa pessoa? O que está acontecendo? Eu estou querendo brigar, estou querendo bater, eu estou querendo fazer acontecer, estou querendo prejudicar essa pessoa, ele está querendo me ajudar. Isso é colocar brasa de fogo na cabeça dele. Ele vai refletir o comportamento dele. Então tá aí. Jesus também falou em Mateus 5 que o homicídio começa com a ira. O próprio Jesus falou isso. Mateus 5:21. Ele diz assim, lá está escrito, não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que se encolerizar, se irá, se encolerizar, ficar com ódio do seu irmão, já está cometendo homicídio. O ódio, a ira, xingar o irmão, chamar de nome feio, palavrão, já é o caminho do homicídio. Para Deus já é começo do homicídio. E aí Jesus diz, lá está escrito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar, se irá contra o seu irmão, já é réu de juízo. Quem disser ao seu irmão raca, ou falar um palavrão com o seu irmão, ou louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se a trazer a tua oferta no altar, lembrar que tens algumas coisas contra teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Duas coisas sérias aqui. Primeiro, ódio, vingança, falta de perdão, é o caminho é o começo do caminho do homicídio. Do homicídio. Porque a gente não mata só com arma, a gente mata com palavras também. Com atitude, com ações e com omissões. Palavras matam. E por isso, agora o Senhor está dizendo,
A segunda coisa séria, que Deus não ouve oração e não aceita nada que a gente faz para ele se a gente tiver brigado com o outro, ou se tiver alguém com ódio da gente. Aí ele está dizendo, se for fazer alguma coisa para Deus e lembrar que alguém tem alguma coisa com você, antes de oferecer alguma coisa para Deus, deixa ali no altar, vai lá, conserta com seu irmão, depois volta no altar de Deus e entrega as coisas para Deus, senão Deus não vai te atender. E a mesma coisa, Deus não atende a oração de quem não perdoa, está lá na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E aí, nesse texto, Jesus fala, se vocês não perdoarem as ofensas dos outros, também vosso Pai não perdoará as vossas. Então, queridos, ódio prolongado resulta em falta de perdão. E essa atitude prejudica muito a nós mesmos. Tem um texto da Bíblia que Jesus fala que aquele que não perdoa, aquele que fica carregando ódio, mágoa, e não perdoa, fica a vida inteira sem perdoar, a Bíblia diz que a pessoa é entregue aos espíritos para ser atormentado, aos verdugos. Está lá ou os atormentadores. Isso está lá em Mateus 18, 34. Jesus conta a história do homem que tinha uma dívida enorme, o patrão dele ficou com dó dele, o credor dele ficou com dó dele, perdoou a dívida. Uma dívida enorme, não tinha como pagar. Aí ele foi embora aliviado, encontrou um servo que devia uma mixaria para ele, tipo R$1. Pegou o conterrâneo dele que devia uma mixaria, grudou pelo colarinho e estava lá querendo matar o conterrâneo por causa de R$1. O credor soube, chamou ele lá, falou, você é desse jeito? Voltou a dívida e mandou ele para a cadeia. Mandou prendê-lo até ele pagar toda a dívida. E Jesus fala sobre isso. Jesus fala sobre isso. Então, meus queridos, é interessante que nós possamos levar a sério essa palavra sobre a ira, sobre a vingança. Já vimos que a vingança pertence a Deus. Já vimos Jesus falando do homicida aí. E olha agora, Mateus 11, 28 a 30. Qual o conselho de Jesus para nós? Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo que é para a gente pegar os nossos fardos do nosso dia a dia, as mágoas, os traumas, e tudo aquilo que a gente sofre, enfrenta no nosso dia, e trocar com ele, lançar sobre ele, pegar o fardo dele que é manso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Então, queridos, esse tema de hoje é um tema muito relevante, porque quem de nós não tem ira? Quem de nós não se irrita? Quem de nós não perde a paciência? A Bíblia está dizendo que é irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia está nos advertindo da ira pecaminosa. O problema não é se irritar. O problema não é irar. O problema é continuar irado. O problema é acariciar a ira, é guardar a ira. O problema é não perdoar. Esse é o problema. E esse é o grande problema. O apóstolo Pedro também nos aconselha, lá em 1 Pedro 5, 5 a 7, ele aconselha os jovens e os anciões, dizendo o seguinte: vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo
Pedro está dizendo aqui que é para a gente ter humildade, ser submisso e não ser soberbo, porque Deus resiste a quem é soberbo, mas dá graça aos humildes. Ele diz que é para a gente se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele nos exalte. E o que é humilhar debaixo da poderosa mão de Deus? É obedecê-lo, fazer o que Ele está mandando a gente fazer. Portanto, meus queridos, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês hoje sobre o problema da ira. E a Bíblia, o apóstolo está dizendo que isso é coisa do velho homem e que a gente precisa se despojar. Despojar é abandonar, é largar. E a Bíblia diz que é para a gente pegar os nossos fardos, tudo aquilo que a gente vai se machucando, vai carregando, e lançar sobre Deus e pedir que Ele nos purifique, que Ele nos limpe e que Ele arranque de nós tudo aquilo que nos machuca, para que a gente possa ser e viver como novas criaturas. Como novas criaturas. A gente vai ver, a gente vê na vida de Jesus quantos exemplos desse. Quanto que Jesus foi caluniado, injuriado, perseguido, condenado injustamente. E mesmo lá na cruz ele olha e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, meus queridos, que nós possamos buscar em Cristo, buscar no Senhor, buscar no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, na palavra de Deus, a graça da nova aliança, o poder da nova aliança, para a gente vencer, despojar, abandonar esse velho homem. Esse velho homem que está dentro de nós. Deus não arrancou o velho homem, mas ele diz que é para a gente mantê-lo crucificado, mantê-lo morto, pelo poder do Espírito, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Então, meus amados, era mais ou menos isso por hoje, sobre ira, sobre ódio, sobre as consequências da ira. E eu encerro por aqui essa primeira parte e vou encerrar a gravação e depois nós vamos ainda conversar algumas coisas sobre isso.